Oi, meu nome é Caio. Essa é a minha apresentação sobre DNS, sobre a matéria de redes. Bem, o DNS não é nada mais nada menos do que o nome de domínio de um sistema. Do inglês, Domain Name System. Ele basicamente vai ser um mapa, ou uma lista telefônica, ou uma lista de contatos, exemplificando, que vai fazer a leitura e vai encontrar o que você deseja. Então, basicamente, eu quero entrar no Google, eu preciso saber o endereço IP do Google. Eu não posso simplesmente chegar lá e digitar google.com.br. Sim, eu posso. Por que eu posso fazer isso? Porque graças ao DNS, ele vai converter os octetos de endereçamento de IP, IPv4 do Google, e vai mostrar pra mim, vai converter e vai mostrar pra mim o endereço do Google. Então o endereço vai ser google.com. Então ele elimina a necessidade de a gente conseguir decorar, ter necessidade de decorar os octetos do endereço do Google, e simplifica pra gente digitando google.com, microsoft.com, wall.com. Tá, eu já expliquei como funciona basicamente. Ele vai fazer a conversão diretamente do endereço de IP do octeto para nomes comuns que a gente possa digitar. Para entender mais aprofundadamente, a gente vai ter que, como posso dizer, dar uma entrada mais no tema do DNS. A gente vai ter que dissecar o DNS. O DNS ele é composto por 4 servidores, sendo o servidor raiz, o servidor DNS autoritário, o name server e o recurso DNS. Começando, o recurso, a gente pode ser imaginado como se fosse um atendente de secretaria, como eu, por exemplo. Então, se uma pessoa vem, eu quero cadastrar o meu filho no projeto, ou me cadastrar na escola, eu meio que vou ter que preencher os dados, vou ter que buscar se a matrícula já tá na escola, se o filho dele já tá matriculado, e depois matriculá-lo. Então é basicamente o que o recursor de DNS faz. Ele é um servidor projetado para receber consulta de máquina. Ou seja, ele vai pesquisar por meio de aplicações do navegador web e, de modo geral, vai demonstrar se é possível atender o que está sendo solicitado. Então, por exemplo, se eu quero entrar no google.com, ele vai primeiro procurar se existe o endereço google.com, se existe um endereço de IP válido para entrar no google.com. Então, por exemplo, deixa eu sair dessa tela. Se eu entrar no meu localhost, ele ainda tá ligado, que eu não desliguei. Mas, por exemplo, ele tá ligado aqui. Então, o meu DNS é localhost 8080, tá na porta 80. Eu posso, tipo, se tivesse hospedado, poderia ser youtube.com, por exemplo. Mas o que acontece se o DNS não, se o meu recursor de DNS não encontra? Ele vai dar erro. Então, por exemplo, deixa eu desligar o Docker Compose. Então, por exemplo, se agora eu quero entrar no localhost, ele vai procurar, vai fazer a solicitação e pum, não vai encontrar. Por que não vai encontrar? Porque ele não conseguiu obter informações suficientes. Tá, beleza, deu certo, eu consegui achar o que eu quero. Então a gente vai pro servidor raiz. O servidor raiz é a primeira etapa de tradução, que vai converter para nomes legíveis pra gente ler. Então, por exemplo, ao invés de eu entrar na porta 17192.168.0.0, acho que isso aqui é meu roteador, não tenho certeza. Eu posso substituir isso aqui por isso aqui, ó, e acessar o Google, por exemplo.
Então a gente pode dizer como se fosse os Cheetos, que geralmente serve para se encontrar o que a gente necessita. Depois a gente tem os name servers, que basicamente é o domínio superior do site. A gente pode comparar com uma instância específica, que o name server ele vai fazer uma busca por endereço de IP específico baseado na hospedagem. Ou seja, o Google em si tem um endereço próprio, então ele vai fazer a busca e vai falar: poxa, google.com, beleza, eu conheço esse nome. Então ele vai procurar o IP para ser nomeado esse hostname. A gente pode dar um exemplo como TND, o prefixo .com, que ele é um próprio TND. Também existe um prefixo .br, .gov e por assim dizer. Se eu digito google.br não existe. Mas beleza. Aí também temos por último o servidor DNS autoritativo. Esse por fim pode ser imaginado como dicionário, que ele basicamente vai consultar a última parada do servidor DNS e se caso ele encontre o registro, ele vai basicamente retornar o endereço IP e vai retornar o DNS precursor. Aí depois a gente entra nos conceitos mais abertos, como se fosse, como exemplo, o DNS autoritativo, que basicamente ele mantém responsável pelos recursos do DNS. Então, tipo assim, ele pode ser tratado como uma parte inferior da cadeia do DNS. Então, ele fica literalmente abaixo do recurso de DNS ou fica na mesma camada. Então, basicamente, eu vou abrir aqui para mostrar. Como eu tinha dito, a gente vai ter o recurso de DNS, o servidor raiz, o TLD e o autoritativo, name server. E basicamente ele vai, como posso dizer, ele vai seguindo essa sequência. Então o primeiro passa pelo recurso, depois passa pela raiz, que seria o root, depois TLD e depois sai o autoritativo. Então basicamente ele é o último a se acessar. De forma que ele já como ele é o último, ele já encontra, ele já acessa diretamente. Aqui está baseado no Cloudflare, e que basicamente ele é responsável pela maioria das hospedagens, tanto agora do Twitter. Também tem alguns sites do próprio governo. Acho que também o próprio Facebook usa esse site. Alguns sites de hospedagem de música, tipo SoundCloud, ele também utiliza o Cloudflare. Esse aqui, ó, o famoso nuvem laranja. E aqui ele demonstra como é feita a rota, como é feita a leitura. A gente pode definir as etapas de pesquisa do DNS de uma forma mais resumida, uma forma mais geral, como se fosse: o usuário vai pesquisar, tipo, o usuário digita google.com, ele vai navegar, tipo, no navegador web, ele vai receber esse recurso, então ele vai procurar no DNS se existe algum nome de servidor chamado google.com. Se caso for correspondente, ele vai checar o DVD. Ou seja, como eu tinha dito, pode ser .com ou também pode ser .net. Então não existe google.net, mas existem alguns sites que são acessados pelo prefixo de .net, pós-fixos de .net, que vai armazenar as informações do domínio. Depois ele vai ser direcionado para um outro, ele vai ser direcionado para continuar. Por exemplo, no caso é o google.com, então a gente vai pegar o dvd.com e vai seguir com a solicitação.
O DVD ele vai procurar o Google, se existe algum google.com no endereço de IP do name server. E para finalizar, ele vai devolver pra gente um endereço de IP válido para utilizar o google.com. E em seguida vai demonstrar ao usuário, vai carregar a página, vai baixar tudo que tem na página e já vai fazer o acesso direto do google.com. Utilizando esse diagrama aqui, que é mais fácil de demonstrar. Então basicamente, o usuário vai pesquisar se existe o Google, vai pesquisar google.com no navegador. Ele vai entrar no DNS Resolve. Nisso, o DNS vai checar se existe algum endereço chamado google.com. Se caso existe algum endereço chamado google.com, ele vai mandar por root. O root vai fazer a leitura, tá vendo? Se existe, beleza. Qual que é o meu IP? Ele vai devolver, vai falar, seguinte, existe isso aqui. Então beleza, qual que é o meu IP? Aí ele fala, beleza, vamos mandar pro DVD. Mandou pro DVD. O DVD vai ver, então isso aqui é prefixo.com, prefixo.net, postfixo.com, postfixo.net. Então fala, é prefixo.com. Vai lá, manda, procura IP, o IPzinho tal aqui. Manda pra cá. Manda pra cá. Aí, depois ele vai utilizar o exemplo, ele vai ficar o exemplo aqui, exemplo.com. Ver se tipo, aqui a gente pode usar o .com e vai verificar se tá tudo ok. Estando tudo ok, beleza, ele vai ser devolvido. O usuário vai ter a tela de load, depois vai entrar diretamente no servidor e o servidor vai fazer a conexão com o usuário. Então basicamente é desse jeito que funciona o DNS. Bem, basicamente esse é o meu trabalho. Ficou um pouco confuso, eu tô um pouco nervoso pra fazer a gravação disso. Tá, eu peguei esse conteúdo porque eu achava que tinha algo a ver como ataque DDoS, ataques por assim dizer, mas eu lembrei que é DDoS, não é DNS, então não é nada a ver. Basicamente, de forma resumida, o DNS é basicamente um tradutor que a gente utiliza para fazer a conexão entre os servidores, para não ter a necessidade de usar pós-fixos não, usar números octetos para fazer o acesso. Então, tipo, se eu quiser, por exemplo, se existisse um DNS para utilizar, para entrar no meu roteador, eu não teria necessidade de, por exemplo, deixa eu abrir o CMD. Eu não teria necessidade de pegar o meu ID de internet, que seria o 982.6801. 92.6801 pra... eu digitei errado. Peraí. Pra acessar o meu roteador de internet. Se eu tivesse, por exemplo, roteador.com, ele já faria a tradução disso aqui. Eu não teria necessidade de entrar aqui pra entrar no meu roteador. Então, tipo assim, ao invés de digitar o 92.6801, eu poderia ter digitado roteador.com. Ele já buscaria passaria todos por aquele exemplo e já faria o acesso diretamente. Então ele entraria todo nesse diagrama e já acessaria o meu roteador, sem eu precisar endereçar ele.